Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra de Deus no nosso coração. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Números, capítulo 7, versículo 89. É o último versículo desse capítulo, que fala assim: Quando Moisés entrou na tenda sagrada para falar com o Senhor, ouviu a voz de Deus falando com ele de cima da tampa da Arca da Aliança, no meio dos dois querubins. Era assim que Deus falava com Moisés. Gente, o que Deus quer que a gente aprenda disso aqui hoje? Como é que Deus fala com você? Quais são o modo que você tem, a intimidade que você gerou com Deus? Como é que você consegue identificar como Ele fala contigo? Aqui, no capítulo 7, Moisés escutava a voz de Deus pela Arca da Aliança, entre os dois querubins. Dali ecoava uma voz que falava com Moisés, e ele entendia o que Deus estava falando com ele. Entende? E a pergunta é, como é que você sabe que aquela voz ali é Deus falando contigo? Ou como é que Deus fala contigo que você entende que é Ele falando? A gente precisa buscar a Deus na nossa intimidade. A gente precisa buscar a Deus na nossa individualidade. A gente precisa buscar a Deus gerar um relacionamento com Ele. Conforme você vai gradativamente, todos os dias, um pouquinho, ok? Fazendo disso uma rotina, tendo disso uma disciplina na tua vida, você vai desenvolvendo dentro de você, o seu espírito, ele vai começando a ser despertado. E quando o seu espírito começa a ser despertado, que você precisa fazer isso todos os dias, um pouquinho, através da oração, através daquele tempo que você tira com Deus, ele vai crescendo e vai desenvolvendo, e você vai tendo conexão com Deus. O que a gente precisa ter por entendimento? Deus é espírito. E para a gente conseguir entender o que Deus quer falar conosco, nós precisamos estar em espírito, ok? Então, a partir do momento que você reserva o momento do seu dia para Deus, tá? E busca Ele ali naquele tempo que você reservou para Ele, verdadeiramente desprendido de crenças, de achismos, de situações que te limitam ali, e você vai com o coração desprendido para a presença de Deus. É como se você abrisse, vamos botar assim, como se você abrisse a sua mente, entende? E quando você abre a sua mente, o seu espírito ele sai, vamos colocar assim para vocês entenderem, metaforicamente aqui falando, ok? Para vocês entenderem o que acontece. E quando você vai para a intimidade com Deus, que você começa a falar para Deus o que tem aqui dentro, que essa é a verdadeira oração, a gente falar o que a gente está sentindo, ok? Não é a oração pronta, mas assim, o que você está sentindo naquele momento? Você está com raiva? Você está com ódio? Você está com rancor? Você está ferido? Você está amando? Você está feliz? Você está alegre? É isso que Deus quer. Uma oração com sentimento. Quando você chega na presença de Deus e faz a oração com sentimento, você está desprendendo o teu espírito, abrindo a sua mente, entende? Conversando com algo que você não está vendo, mas você tem a certeza que está ali, ou seja, você está exercendo a sua fé, ok? A gente precisa entender que Deus age na nossa vida, se manifesta para a gente através da nossa fé. A fé é a ponte que nos liga a Deus, então a fé precisa estar exercida, a fé precisa estar fortalecida, ok? Conforme você vai gerando relacionamento, conforme você vai gerando intimidade com Deus, a sua fé ela é fortalecida. Ela é como se todo dia naquela intimidade que você tem com Deus ali, você pegasse um pouquinho de vida e colocasse num potinho dentro de você. Pegasse um pouquinho de fé com Deus e colocasse um pouquinho dessa fé dentro do potinho. E você meio que vai acumulando a fé ali no potinho. Aquele potinho precisa sempre estar cheio. Entende? Sempre estar fortalecido, sempre estar ali um constante todos os dias, para sua fé ela não esmorecer. Para sua conexão com Deus ter e acontecer todos os dias. Entende, gente? Então, como é que aqui na palavra Deus falava com Moisés? Através da Arca da Aliança. Como é que Deus vai falar com você? Através da sua intimidade com Ele. Entende? Por quê? Porque você se desprendeu.
Você quis, você quer, você quis, você deu a iniciativa, você deu o primeiro passo. Entende? Você foi, fechou a porta do seu quarto, orou a Deus no seu secreto. E você entendeu que para você ter um curso, um direcionamento na tua vida, um farol, uma luz no fim do túnel, você precisa procurar a Deus em espírito e em verdade, na sua intimidade. Gerar com Ele uma intimidade, gerar com Ele um relacionamento, porque assim a sua vida, ela vai fluir, ela vai desenvolver. Você conseguiu entender isso. Entende, gente? A gente precisa entender que nós não somos autossuficientes. A gente tem limitação. Por mais independente que você seja, por mais pessoa que você busque, que você corra atrás, a gente tem limitação. Chega uma hora que a gente se cansa. Chega uma hora que a gente desaba. Chega uma hora que a gente não aguenta. Então, ao invés de você desabar sozinho, não aguentar sozinho, busque a presença de Deus. Entende? Deus não vai te livrar de situações difíceis. Ele não vai evitar que você passe por essas situações difíceis. Mas quando a gente passa por situações difíceis, por tempestades, por deslizamento de terra, vamos colocar assim, por ondas incessantes que a gente está passando, tipo, você tem um problema aqui, você resolve o problema aqui, aí quando você acha que você vai descansar daquele problema que você resolveu, vem um outro problema para você resolver e assim gradativamente. É diferente quando a gente passa por situações assim, sozinha, e é diferente quando a gente passa por situações assim com Deus. Entende? Ele não nos isenta das dificuldades. As dificuldades, ela vem para nos tirar da nossa zona de conforto. A gente precisa passar por dificuldades, sim, para a gente poder valorizar o que a gente tem, para a gente aprender com os nossos erros, para a gente se tornar pessoas melhores. As dificuldades vêm para nos promover, ela não vem para nos destruir. Só que a diferença de você passar uma dificuldade com Deus e você passar uma dificuldade sem Deus é justamente na hora que você estiver passando, você vai saber que aquela dificuldade ali está vindo para acrescentar na sua vida, está vindo para te amadurecer, está vindo para te desenvolver. Quando você passa por uma dificuldade sem Deus, sozinho, na sua autossuficiência, independente, você passa a dificuldade e acha que aquilo ali veio para te destruir. Entende? Quando a gente tem uma vida com Deus, os nossos pensamentos mudam, os nossos posicionamentos mudam, a nossa forma de ver as coisas muda, porque a gente entende que Deus está do nosso lado, a gente entende que a gente está passando por dificuldade, mas é para o nosso crescimento, é para o nosso desenvolvimento, é para o nosso amadurecimento. Então é importante você ter relacionamento com Deus, buscar a Deus na sua intimidade, buscar a Deus na sua individualidade, para você conseguir escutar a voz de Deus na sua vida. Dentro de você, fora de você. O que a gente não pode fazer é limitar o trabalhar e o agir de Deus na nossa vida. A gente precisa expandir a nossa mente. A gente precisa sair da religiosidade de achar que Deus só fala com a gente dentro de denominações. Deus está acima da religião, gente. Deus não se prende a coisas tão efêmeras. A religião para Deus é muito pequena, entende? Deus, a gente precisa de relacionamento com Ele, entende? Então não limite o trabalhar de Deus na sua vida, não limite o Deus na sua vida. Então procure mais a Ele em espírito e em verdade, em relacionamento, na sua individualidade. Ele vai se manifestar para você a partir do momento que você o procurar em espírito e em verdade, com coração humilde, com coração querendo estar na presença dele, priorizando a ele, provando para ele que você o quer. Por que provando? Não é você provar para ele, é você provar para ti que você precisa dele. É você mostrar para você, quando você vai lá e insiste em querer estar na presença de Deus, Deus está usando aquela situação para mostrar para você quem você é. Se você é uma pessoa perseverante, se você é uma pessoa que desiste das coisas fáceis, se você é uma pessoa que corre atrás, que realmente luta, que realmente trabalha, que realmente busca, se Deus é realmente importante para você ou se você está apenas buscando Ele por interesse próprio.
Se você está buscando Ele por amor, por querer conhecê-lo, por querer estar na presença dEle, por fazer questão dEle na tua vida. Por isso que a gente precisa insistir em oração. Por isso que não é do dia para a noite que Deus se manifesta na nossa vida. Você precisa conquistar esse espaço para ti, através da perseverança, através da constância, através da gradatividade, através da entrega, através da dedicação. Conforme você vai fazendo todo dia disso uma rotina, Deus vai vendo o desprendimento do teu coração. A gente precisa entender, gente, que ninguém engana Deus. Deus é onisciente, Ele sabe o que se passa dentro de você, Ele sabe se a busca que você está fazendo para Ele, se é verdadeira ou não. Ele quer de nós humildade, entende? Quando eu comecei o meu despertar para Deus, vamos colocar assim, tá? Porque eu aceitei Jesus com 18 anos. Teve períodos que eu passei por denominações, que eu passei a frequentar denominações, igrejas, enfim, ali com Deus. Porém, eu tive um despertar de Deus aos 37 anos. Entende? E quando eu tive esse despertar de Deus na minha vida, tá? Eu cheguei para Deus e falei assim, Senhor, eu quero seguir os seus caminhos. Eu quero seguir os planos que o Senhor tem para a minha vida. Mas eu não sei como. Porque eu não quero uma religiosidade contigo. Eu quero intimidade. Só que eu não sei por onde começar. Me ensina, Pai. Me ensina a aprender, a depender de Ti. Me ensina a aprender a confiar em Ti. Me ensina a aprender a querer estar na Tua presença. É isso que Deus quer de nós. Humildade. Reconhecimento. Entende? A gente precisa entender que nós, aos olhos de Deus, nós somos vistos como crianças. E quando nós viemos para a presença de Deus, Ele nos vê como bebês de colo. O que um bebê de colo sabe fazer? Qual é a consciência que um bebê de colo tem? Nenhuma. Bebê de colo é algo que ele precisa estar dependente ali do adulto. É você na presença de Deus. Quando você vem para Deus, quando você começa um relacionamento com Deus, Ele não te vê com a idade que você tem, Ele te vê como um bebê de colo. E o bebê de colo precisa se jogar, precisa confiar sem ver. Entende, gente? Seja esse bebê de colo com Deus hoje. Fala, Pai, eu não sei por onde começar. Eu não sei o que fazer. Eu não sei como orar. Me ensina, Senhor. Me ensina a ser um contigo. Me ensina a ser dependente. Me ensina a confiar. Me ensina a agir. Me ensina a ler a Bíblia. Eu não sei. Me ensina a ter intimidade. É isso, gente. É isso que Deus quer de nós. Um coração humilde. Um coração obediente. Um coração devoto a Ele. Mas para isso a gente precisa aprender a ter esse coração. Então pede ajuda a Deus. Na sua intimidade, no seu momento de oração, fala, Senhor, me ensina a ser um contigo. Eu quero ouvir a sua voz. Tá bom, gente? Que o seu relacionamento com Deus venha crescer, venha perdurar, venha dar continuidade, venha ser fortalecido. E que cada vez mais vocês venham ter intimidade, aprofundamento, a ponto de você conseguir escutar a voz dele. Tá bom? Essa foi a mensagem de hoje. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz. Tchau, tchau.